Olá, tudo bem? Eu sou a Dayana Matos, do Comercial das Farmácias Associadas, e hoje estou aqui com a nossa líder de negócios da indústria Unilever, a Fabielle. Tudo bem, Fabielle? Tudo bem, Day. Bem-vinda! Obrigada. Hoje o nosso papo vai ser sobre inovação, uma categoria bem importante dentro do PDV, mas que a gente precisa trabalhar um pouquinho melhor, e a Fabielle está aqui hoje para nos ajudar quanto a isso. Então, Fabielle, como é que funciona o processo de inovação dentro de Unilever? Certo. Day, o processo de inovação de Unilever, ele passa por várias etapas, tá? Ele é bem complexo, mas eu vou resumir Resumo. algumas aqui mais importantes para você. Então, o nosso time de marketing, ele vai atrás, né, das reais necessidades dos consumidores, né? Então, as tendências e o que está em alta, o que vai acontecer, e aí começa com essas pesquisas. Nós temos uma área de R&D, que é de pesquisa e desenvolvimento, enfim, do produto, para ver se faz sentido, como vai fazer, então, eh, pesquisa com o consumidor, né, Isso é são muito muito importante, muito importante. importante. Então, ouvindo a partir daí dessa, né, então tem uma tendência, aí ouve o consumidor, o shopper, vai entendendo e aí vai para as nossas outras áreas, pesquisa, né, pesquisa e desenvolvimento, para entender o que dá para fazer e trazer o que realmente vai ser tendência e E o shopper tá querendo, né, e o o shopper shopper a quer. dor dele, a A gente que a dor gente fala dele, da dor. exato, isso Legal, aí. legal, bem legal. E desse para 2025, quais são os últimos lançamentos, de Unilever, né, que tu tens que tu entende que seja muito importante e que daqui a pouco a gente não está trabalhando bem, e que a gente pode fazer para trabalhar melhor? Certo. Você fala dos lançamentos que a gente vai ter ou que a gente teve? Alguma coisa de agora, né, daqui a Agora, pouco, tá. assim, coisas importantes ali da linha de 3CM, que veio nova, Certo, com muita campanha, né. muita campanha. Eu acho que importante para o nosso associado, para o nosso independente, é saber assim, ó, quando a gente está falando do canal direto, né, o canal direto como é que funciona? A Unilever vai lá, em uma única pessoa, ela explica qual é o lançamento, essa única pessoa compra para todas as lojas, depois a Unilever faz toda uma campanha de mídia massiva para Isso. aquilo ali, o shopper vai Vai lá lá naquela loja buscar. e tem o produto. No canal independente, né, no canal indireto, ele é É um um pouquinho pouco diferente, diferente. né? Então, Uhum. assim, a gente, né, não tem como a Unilever chegar em cada PDVzinho do Rio Grande do Sul, não tem como, né? Todo esse processo é Isso. um pouquinho mais moroso, mas a gente tem como fazer, Tem como né? fazer, exato. Então, falando um pouco das inovações que nós tivemos esse ano, né, a gente, ainda sobre o processo de inovação, que é a tua pergunta anterior, Dai, complementando aqui nessa, no passado, até o ano passado, a gente tinha 3 momentos de inovação durante o ano. Então, a gente concentrava esses lançamentos em 3 blocos, tá, Uhum. de inovação. Esse ano a gente mudou essa estratégia, a gente está fazendo todos os meses, né, então desde março a gente tem a inovação em março do 3CM Anti-Umidade, que é o antifreeze lá, que é o antigo antifreeze, que Tô agora usando, é o tô usando. selagem profissional, exato. Que teve aquela campanha de mídia, inclusive, Muito boa, super muito legal com a bonito, Maria vou falar. Bethânia, né. Então, eh, por que por que fizemos separamos? Porque aí cada mês naquele lançamento a gente pode dar um foco e uma atenção especial para aquele lançamento. Se a gente coloca 3, 4, acaba que todos Perde são foco. importantes e Uhum, você uhum. perde o foco. Então, a gente consegue ali indicar qual a exposição correta, de repente entregar materiais de visibilidade para as lojas que têm interesse, as faixinhas de gôndola, tudo que a gente precisa para, né, mostrar que aquela loja tem aquela Tem. inovação, Uhum. né. E aí, esse novo processo ele tem dado muito certo, tem sido muito legal, até para o associado ele poder também ter mais tranquilidade de esse mês eu preciso comprar isso, esse O mês outro agora vai. é isso, exato, vai, né, não precisa pôr tudo de uma vez, até por questão de orçamento e tudo mais. Então, no Farma Direto, como você nas grandes redes, como você mesmo disse, a gente tem uma pessoa que vai lá, vende, eles distribuem para as lojas, todas as lojas Uhum. recebem junto, e aí vem a mídia, o cliente chega e compra mais fácil, né. Com a gente aqui, funciona assim, a gente apresenta, né, no caso, a gente vai trazer a inovação, a gente tem o FAQ, que é falamos, né, já em outro momento, que é a nossa ferramenta de aceleração comercial, onde a gente vai
é um programa, uma ferramenta para mostrar para as lojas o que elas precisam ter de inovação, então isso Acelera. vai chegar para elas dessa forma. A gente trabalha treinamentos, né, tanto para as redes quanto no distribuidor, né, a gente também traz isso aqui dentro da distribuição, a informação, o treinamento, a clareza do que vem, que dia chega, como distribuir, como expor, porque a exposição É importante. é fundamental, a gente precisa ter uma boa exposição. E aí a precificação correta, a gente precisa estar ali dentro de um range de preço, não adianta, né, ficar muito fora do que é. E aí falando do que a gente teve, né, de lançamento, os últimos lançamentos, a gente teve ali o 3CM anti-umidade, começamos com ele nesse ano, que é um sucesso, então a gente a gente repaginou, né, o 3CM, a gente veio com o 3CM lamelar no ano passado, que foi um sucesso absoluto. Agora o 3CM anti-umidade também, que é aquela nossa linha vermelha com o Top Coat, que a Sabrina Sato está divulgando aí, que é muito bom. Então, a farmácia precisa ter, Dai, porque você veja, a mídia com a Maria Bethânia, ela explodiu toda e qualquer possibilidade que a gente tinha, previsibilidade que a gente tinha de marketing, porque foi aquela coisa do eu não vou comprar, que virou né? Então, assim, a mídia, ela foi tão espontânea, ela foi nunca, né, que você faz marketing dizendo para uma pessoa dizendo que não vai comprar. Eu achei que na propaganda ela ia usar. Eu também, até o final. Mas eu amei, foi uma sacada maravilhosa. Foi, e foi uma coisa muito espontânea. Marketing com dinheiro é bom, né? Com dinheiro é bom, exatamente, funciona. Gente, foi assim, um absurdo. Os números de 3CM, assim, estão uma coisa incrível, legal. Assim, acima da nossa expectativa. Eu gosto de trazer essa pauta porque para mim é um desafio. Eu acho que para a indústria é um desafio, tá? Porque hoje nós somos 1.800 PDVs, né? Então, uma tendência de talvez chegar ao final do ano aí com mais de 2.000. Como é que a gente vai trazer a inovação e vai passar essa informação para todo mundo? É um desafio. Como é que tu vê isso para a Unilever? Como driblar esse desafio? Certo. Eu acho, daí, que a gente precisa, e a gente pode, né, essa questão dos treinamentos e dos programas, das ferramentas que a gente tem para indicar o mix, elas podem nos ajudar a direcionar, né, trazer para eles esses lançamentos, como vai ser, dar uma preparação. O que eu vejo hoje, conversando em muitas lojas? As lojas esperam o produto acontecer para depois buscar e comprar. Às vezes não é só falta de saber que a inovação... Sim, às vezes é medo. Às vezes talvez é medo de investir. Vamos ver se vai dar certo e tal. Então, falando de Unilever, a Unilever, ela se prepara muito, como a gente falou ali no começo, a pesquisa é uma coisa muito segura, né? Então, as nossas inovações, elas são uma garantia de que o PDV vai ter, né, o retorno, vai ter a venda. Então, você imagina a pessoa ver ali no TikTok ou na TV, ou que a nossa mídia ela é muito forte, o produto chega na farmácia e ele não tem aquele produto, aquela inovação. Né? Eu vejo que nos últimos anos tem feito o TikTok, essas ferramentas, né? E as influenciadoras e toda essa mídia tem levado muito consumidor pro PDV para buscar, né? Eu vejo falta de coisas, muita coisa aconteceu isso de explosão que ninguém, nem a indústria, nem o PDV, nem o distribuidor estava preparado para coisas que aconteceram. Então, é um desafio gigante, né? Da gente, imagino, né, quando a gente se coloca na pele do shopper, né, do cliente nosso associado, invisto ou não invisto? Será que vai? Será que não vai? Deve ser... Eu, como também faço compras da Unilever, também, né? Mas claro que a gente recebe toda a informação de vocês, é um pouquinho mais claro e mais fácil de assim, a gente vai fazer o negócio e vai fazer a coisa acontecer. Mas a gente também, o óleo, por exemplo, o óleo lá faltou. Então a gente tem muitos desafios. Eu acho que a gente pode, com toda certeza, construir alguma coisa específica, né, para os nossos associados aí, para que todos recebam ao mesmo tempo a informação e não seja privilégio de um ou de outro, que às vezes está mais próximo, né, da gente. A gente que, né, às vezes tem uma dificuldade de chegar também, porque é muita loja, é muita informação, mas a gente está muito aberto para fazer isso acontecer, porque inovação é o motor de crescimento da Unilever, da loja, da sociedade. Então, assim, a gente precisa estar
com isso muito desenvolvido, né, e está muito preparado para isso, para não perder não só a venda, mas a imagem ali, né, de que a loja De que não tem, traz não os tem, né? produtos, exato. O que eu imagino, o consumidor chega na loja, não tem, primeira vez, chega a segunda vez, não tem, ele cansa, né? Não, acaba não indo Cansa, mais. exato. Esse nosso modelo aqui de podcast, Fábio, ele tem com um pouquinho desse objetivo, é treinar o associado. Claro que hoje a gente não vai falar especificamente de algumas Tudo. categorias, Uhum. mas fica aberta uma oportunidade para ti, um Pra espaço. gente trazer. Se daqui a pouco, em Puxa, outro momento, a gente quiser falar de uma linha específica ou joia. de uma coisa que vai vir ali na frente, Ai, vai ser ótimo, vai ser, Dai. Nossa, vou acho que é uma adorar. oportunidade. É. E E aí fica gravado para eles poderem olhar. falando em coisas que vão acontecer ali na frente, eu já quero que tu toque um spoiler aí para nós, porque eu participei de um evento em São Paulo, Uhum. vim impactada com esse novo lançamento. Não sei nem se tu pode falar ou não, mas quero que tu comente do que vem aí dentro de Rexona para os próximos meses. Tá. Eu não sei se eu posso te falar, mas eu vou te falar. Tá, Vocês. tá bom, tá bom. A Unilever está vindo tá dando um passo muito importante, né, com desodorantes, né, trazendo dentro dessa categoria o desodorante para outras partes do corpo, tá? Então a gente está chamando de all over body, é um nome em inglês, porque fora do Brasil a gente já tem essa categoria e é um sucesso. Então 38% de intenção de compra nas pesquisas a gente tem dessa linha, tá? E tá aí para chegar, tá perto de abrir. Você Legal. experimentou, você viu como é disruptivo realmente essa linha. E também veio de uma necessidade real dos nossos consumidores, porque entendendo que Brasil é um país tropical, a gente sua em outras partes do corpo, e assim, não vou usar um desodorante que é específico para antitranspirante em outras partes do corpo, nem seria saudável isso. Então, desenvolvido com dermatologistas, com base em muitas pesquisas, saiu do forninho, tá quentinho, a nossa nova linha de desodorantes para o corpo, tá? Então, muito bom, eu vi, adorei, tô impactada com a marca e eu tô mais impactada ainda associada com toda a mídia que vem com essa categoria, tá? Então, é uma categoria nova, então provavelmente a gente vai ter aí bastante treinamento sobre isso, porque assim, não é um desodorante comum, não dá para botar na prateleira igual como são os outros desodorantes, então a gente vai ter que estar informado disso, porque isso, até bem preparado. Que nem imagina o consumidor pegar o produto errado na prateleira, braço, ele não vai, então, não vai funcionar. Acho que é um dígito novo para a loja. Eu acho que é um número muito grande. E eu acho complementar, se a cesta adicional, né? É isso aí. Vai comprar. Eu acho assim. E que é legal, assim, é que não é uma aventura, né? É assim, a Unilever pesquisou e o shopper lá disse, eu tô com essa dor, tô com esse problema, preciso de alguém que resolver. Exato. E o mais legal ainda, é patenteado, não é isso? Sim. Então, Sim. né? Vamos surfar nessa onda dessa venda por bastante tempo. Isso. Então, me coloco à disposição até daí para dar um treinamento especificamente sobre essa linha. A gente pode fazer uma gravação ou se quiser presencial, acho que presencial é mais difícil porque são muitas lojas, mas a gente ia fazer a gravação. A gente faz daí bem no detalhe como funciona, quais são os produtos, qual é a composição, como expor, preço, tudo que a gente puder trazer aqui para eles já estarem preparados quando tiver o abastecimento desses produtos aí na estoque. Obrigada. Eu adorei. Obrigada a você. Muito bom, Dai. Então tá. Hoje falamos com a Fabielle, mais um de Papo com a Indústria, falando sobre inovação com a indústria Unilever. Até a próxima.